Eu quero ler com os irmãos, por gentileza, segundo livro dos Reis. Eu quero ler um texto bem conhecido, sentados mesmo como estamos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 9. Segundo Reis 4, versículo de número 9. Diz assim: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém. Queridos irmãos, neste encontro aqui de homens, o ministério masculino da igreja, eu quero falar hoje sobre qualidades inerentes a um homem de Deus. Nosso nobre pastor tomou o texto da carta de Pedro, que fala exatamente sobre a forma do procedimento do servo de Deus, do homem de Deus. E eu queria, com base na biografia do profeta Eliseu, trazer aqui algumas qualidades que são inerentes ao homem de Deus. A primeira grande qualidade que um homem de Deus tem e deve ter é que o homem de Deus, ele é conhecido nos céus. É muito interessante que o nome de Eliseu, ele aparece na Bíblia 53 vezes. Mas a primeira vez que o nome Eliseu aparece, eu queria que você, se puder, abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16, onde cita prima facie, quer dizer, a primeira vez, o nome de Eliseu. E o texto diz assim: também ungirás a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Esse texto é o momento que Deus resgata o profeta Elias da caverna. E Deus manda Elias fazer 3 coisas. Primeira coisa, ele deveria ungir o rei Jeú em Israel. Ele deveria ungir Azael como rei da Síria. E ele deveria ungir Eliseu como profeta em seu lugar. É interessante que até este texto de 1 Reis 19, 16... o nome de Eliseu não tinha sido citado na Bíblia. É a primeira vez que o nome de Eliseu aparece. Mas nesta primeira vez, quem fala o nome de Eliseu não é a sua mãe, não é seu pai, não são seus irmãos, nem os seus patrícios ou os seus conterrâneos. Quem fala o nome de Eliseu não é nenhum dos profetas da escola de profetas, nem o próprio profeta Elias, nem algum conselheiro dos reis. Quem fala o nome de Eliseu pela primeira vez que aparece na Bíblia é Deus. Deus é quem fala o nome de Eliseu. Ele não era conhecido na terra, mas ele era conhecido nos céus. E muito provavelmente ele era conhecido por causa da oração. Homem de Deus que ora tem o seu nome bem referendado pelas mansões celestiais. Ele é um homem também que tem piedade, ele tem justiça no seu caráter. Quem tem justiça na sua moral, na sua ética, quem tem integridade, quem tem uma vida de pureza, também tem o nome bem conhecido nos céus. O Eliseu, ele é um homem de oração, e ele é um homem de piedade e santificação, logo ele é conhecido nos céus. Mas ele também é um homem que ele tem amor por Deus, e aqui está uma causa sui generis do conhecimento que Eliseu
detinha dos céus e os céus detinham de Eliseu também. Ele era um homem que estava em Israel, no reino do norte, num período de apostasia, num período de idolatria, onde a maioria do povo estava adorando Baal, Azerá, estava adorando todo tipo de Astarote, estava cultuando Moloque, estava queimando suas crianças e seus filhos no culto aos deuses pagãos. Neste ambiente de politeísmo e de idolatria, Eliseu nunca se dobrou diante de outro Deus e sempre se manteve amando a Deus. E por causa disso, ele tinha um nome conhecido nos céus. Homem que ora, homem que tem uma vida no altar e homem que não se dobra a não ser diante de Deus, tem um nome conhecido nas mansões celestiais. Deus deseja que o nosso nome seja conhecido nos céus. Tem muita gente com o nome conhecido no hall de membros da igreja, tem muita gente que tem o nome conhecido no hall de pregadores da cidade ou da região, tem muita gente que tem o nome conhecido popularmente, está na boca do povo, mas o nome não está na boca de Deus. Não importa se o nosso nome está na boca dos homens, o que importa é que o nosso nome esteja na boca de Deus, nos lábios de Deus e na palavra de Deus. Isso é marca de um homem de Deus. Eu venho aqui para entregar essa mensagem para todos os irmãos. Deus conhece o seu nome, Deus sabe o seu endereço, Deus conhece os seus projetos, Deus sabe as suas capacidades. Um homem de Deus, cheio do Espírito, de fato e de verdade, é um homem conhecido nos céus. Aleluia. Quem quer ser conhecido no céu? Urabacandaramachurabai. Aleluia. Eu quero ser conhecido no céu. É muito interessante que o apóstolo São Pedro vai orar e quando ele está orando, Deus dá para ele um nome. Deus diz: você vai na casa de Cornélio. E é interessante que o Cornélio não era conhecido, pastor Eliseu, na igreja de Jerusalém. O Cornélio também não era conhecido na igreja de Antioquia. O Cornélio era um desconhecido, um anônimo para os irmãos da Ásia. Ninguém conhecia, nem o próprio Pedro o conhecia, mas Deus conhecia. Deus disse: as orações, as esmolas e a piedade dele estão chegando diante de mim. Vai lá na casa de Cornélio. É interessante que quando Paulo está ali na casa de um homem chamado Judas, lá em Damasco, Paulo, ele está lá no quarto com os joelhos dobrados, cego, orando a Deus e tentando entender o que aconteceu com ele a caminho de Damasco. Paulo, naquele momento, ele é um homem que ele está ali anônimo para a igreja. Ele é conhecido como perseguidor, ele é conhecido como um caçador de crente, mas ele não é conhecido como um discípulo, como um servo de Deus, mas ele está lá humilhado, em oração, em reclusão, ele está lá resignado buscando a Deus, e de repente Deus fala a Ananias: Ananias, vai até a rua direita, na casa de Judas, e lá na casa de Judas, num dos quartos, tem um homem lá. Aleluia, eu sei que vocês o conheceram até agora como um perseguidor da igreja, mas ele é um vaso escolhido. Aleluia, ele é um arauto de Deus. Vai lá, porque eu vou usá-lo poderosamente. Deus sabe o teu endereço, Deus conhece o seu nome, Deus conhece os seus projetos, Ele sabe. Aleluia. Quem é você? Urabacandaramachurabai. Homem de Deus é aquele homem que é conhecido no céu. A gente luta para fazer o nosso nome no trabalho. A gente se esforça para fazer o nosso nome no ministério. A gente luta para fazer um nome de respeito dentro de casa. A gente luta para ser uma pessoa tida como digna no meio dos vizinhos, mas nenhuma destas boas famas valem tanto quanto a fama boa que devemos ter no céu. Quem tem boa fama de verdade não tem na via da horizontalidade, mas tem no céu uma boa fama, um bom nome. O seu nome é conhecido nos céus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face. Levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor. Amém. Deus sabe teu nome, homem de Deus.
Deus conhece a tua história, Deus sabe os seus projetos. Ele tem planos para você, Ele tem sonhos com você, Ele tem objetivos com você, Ele tem desígnios com você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu nome. Aleluia. Eu tenho um irmão, pastor Elias França, passou uma luta ministerial muito grande, e por conta dessa luta ministerial ele foi escanteado, e ele foi esquecido, e ele foi abandonado, e ele foi praticamente exilado. E aí, quando ele estava morando lá em Jandira, num bairro de Jandira bem complicado e periférico, chamado Ouro Verde. Diz que Ouro Verde só tem uma entrada para você entrar, e naquela mesma entrada você precisa sair. Aquele lugar ficou dominado muito tempo por muita coisa ruim. E aí o meu irmão estava morando numa área livre, numa comunidade que arrumaram para ele uma casa lá no rincão da comunidade. E quando ele está lá buscando a Deus e pedindo a Deus para que Deus faça uma obra na vida dele, um pastor presidente de um grande ministério, esse pastor presidente estava um dia, aleluia, orando, e Deus falou com ele, disse assim: eu vou te dar um nome, e eu vou te dar um endereço, e você vai lá atrás desse homem, e no caminho eu vou dizer o que você vai fazer. E Deus deu para ele um nome, Deus deu um endereço. Ele tinha um Monza. Os irmãos aqui são todos modernos, não sabem o que é Monza, mas o Monza foi um carro que já existiu na frota aqui no Brasil, né? E ele tinha um Monza, e naquele Monza marrom ele subiu, e ele foi, e de repente ele falou o nome do meu irmão, alguém apontou, falou: tem que subir, é lá no último barraco, lá em cima. E aí ele pegou, e com dificuldade, acompanhado por uma comitiva de obreiros, ele foi subindo, chegou lá em cima, ele bateu, meu irmão saiu, e ele disse assim: você se chama Elias? Falou assim: Deus deu o seu nome para mim, Urabacandaramai, e Deus colocou no meu coração, eu vou te honrar. Sai desse lugar aí, vem me ajudar, você é bom de Bíblia, você vai me ajudar lá na igreja, no departamento de ensino, ser professor de escola dominical, da escola teológica lá, e nós vamos te assalariar, e vamos arrumar uma casa para você. E meu irmão foi assalariado pela igreja durante muitos anos. Por quê? Porque o homem que ora, que está no caminho certo, não importa quão escanteado, marginalizado, depreciado, preterido ele seja, Deus conhece o seu nome. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz. Deus não esquece o teu endereço, Deus não esquece o teu nome, e Deus tem projetos com você. Eu acredito nisso, Deus tem projetos conosco, aleluia. O homem de Deus é um homem conhecido nos céus. Agora, em segundo lugar, um homem de Deus é trabalhador. É interessante que quando o profeta Elias encontrou Eliseu, Eliseu estava trabalhando, ele estava arando a terra com juntas de bois. E é interessante que ele já estava no final da obra, ele já estava na 12ª junta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava na junta de número 12. E é interessante que ele tinha manuseado naquele dia, se ele está na 12ª junta de bois, quer dizer, se ele está ali na 12ª junta, ele já conduziu 12 juntas de bois, ele já tinha manuseado naquele dia 24 bois arando a terra. Eu fiz uma pesquisa, quanto é capaz de arar de terra uma junta de bois? Uma junta de bois pode arar mais ou menos 2.500 metros quadrados de terra. E quanto pode arar de terra, de área de terra? 12 juntas de bois, 24 bois, mais ou menos uns 30.000 metros quadrados. E para um indivíduo trabalhar e arar 30.000 metros quadrados, ele precisa começar 4 horas da manhã e terminar ali por volta das 6, 7 horas da tarde. E ele tem que fazer um trabalho e um esforço hercúleo. Os bois têm que ser bons, tudo tem que cooperar para ele conseguir. E no final pode dar um prêmio para ele, porque ele é um campeão. Ninguém nunca arou tanta terra quanto ele num dia só. Mas é interessante que quando Elias vai encontrar o Eliseu, ele está trabalhando.
Eliseu não tem mão curta, ele não foge do trabalho, ele não é ocioso, ele não é preguiçoso, ele não é desocupado. Eliseu é do trabalho. Deus tem homens poderosos para usar, Deus tem homens extraordinários que Ele quer usar, e esses homens são homens dados ao trabalho. Essa é uma vocação natural, esse é um chamado natural. Deus, Ele quer que nós estejamos apegados ao labor, agarrados ao lavor, trabalhando e labutando. É quando nós estamos no nosso trabalho que Deus nos vê, que Deus nos honra e que Deus prospera os nossos esforços. O A.W. Tozer, ele dizia que Deus espera encontrar em nós uma disposição diligente. Deus frequentemente busca e encontra homens enquanto estes estão ocupados em suas tarefas diárias, porque Deus sabe que aqueles que são fiéis nas tarefas diárias, nas tarefas pequenas, também podem ser chamados e vocacionados para tarefas nobres, missões nobres e tarefas especiais. Aleluia! Deus deseja que nós estejamos com a mão no arado, trabalhando, dedicando, se esforçando, produzindo, nos esmerando. É quando estamos trabalhando que a mão de Deus chega e prospera o nosso trabalho. Quando Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o Abraão estava trabalhando na confecção dos deuses pagãos, mas ele estava trabalhando. Deus olhou para ele e disse: se esse homem é dedicado para fazer ídolo, o que ele não pode fazer para mim, o único e verdadeiro Deus? Deus encontrou Abraão trabalhando. Quando Deus encontrou José, ele estava nos árduos trabalhos da prisão. Foi lá da prisão, dos seus árduos trabalhos, que Deus o mandou chamar para ascender a posições nobres. Deus, quando vai buscar Moisés, o Moisés está fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele está trabalhando, mas enquanto ele trabalha, a mão de Deus o alcança. Quando o anjo do Senhor desceu em Juízes 6 para chamar Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Estava ali até no lugar inapropriado, mas estava ali, aleluia, trabalhando. Tem gente que coloca desculpa no lugar, coloca desculpa no tempo, coloca desculpa nas circunstâncias, nas condições. Quem quer faz a hora e não espera acontecer. Quem quer não treina desculpa e procura criar alternativas e saídas, dá uma solução e cumpre o que tem que ser cumprido. Quem quer trabalhar, trabalhe. Quem não quer, inventa desculpas. É interessante que em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, Deus vai falar de Davi, e ele vai dizer: Davi, eu te busquei, e sabe de onde eu te tirei? Eu te tirei de detrás das malhadas. Quando Davi estava trabalhando, é que chegou uma ordem: vem, porque hoje Deus vai derramar azeite sobre a tua cabeça, hoje Deus vai colocar uma mesa especial para você, e Deus vai te guindar a níveis extraordinários. Vem, 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 porque Deus vai te usar poderosamente. Homens de Deus são aqueles homens que trabalham, e que trabalham, aleluia. Os irmãos certamente já devem ter escutado a história do Dwight Lyman Moody, e o Dwight Lyman Moody estava em Boston trabalhando com o seu tio numa sapataria, e ele estava lá martelando os sapatos, colando os sapatos, estava ali manuseando o couro. De repente ele ouviu uma voz de Deus no seu coração dizendo: Dwight Lyman Moody, eu sei que você está trabalhando aí, mas eu tenho algo mais nobre para você. Isso aí é muito nobre, isso aí é muito digno. Calçar os homens é algo nobilíssimo, mas eu tenho uma obra especial para você, que não diz respeito apenas a dar aos homens aquilo que eles precisam na horizontalidade. Eu vou dar a você a minha palavra, e você vai ser usado poderosamente. Deus o encontrou enquanto ele estava lá cheirando couro, estava ali trabalhando no meio da sapataria. A mão poderosa de Deus veio sobre ele. Deus nos encontra enquanto trabalhamos. Quando nós estamos trabalhando, Deus nos encontra, Deus nos visita, Deus nos usa. Deus, aleluia, nos dignifica, Deus nos honra. A honra de Deus para você que trabalha. Quantos estão trabalhando aqui? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor.
Urabacandaramai, em 1 de João, aliás, no Evangelho de João 5,17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O apóstolo São Paulo, em Colossenses 3,23, ele diz: tudo quanto fizerdes e em tudo que vocês trabalharem, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando você está trabalhando, você não está trabalhando para os homens. Pode ser que os homens nunca te remunerem a contento, nunca te contraprestacione ao contento, mas não importa, aquilo que você faz, faça para o Senhor, e da mão de Deus, do Eterno, virá a recompensa para todos os vossos esforços, diz o Senhor. Levante a mão, por gentileza, levante a face, levante a voz, abra a boca, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia! Urabacandaramai, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus sabe que você trabalha, você tem feito horas extras, tem se colocado à disposição para trabalhar em 2 empregos. Quando chega cansado, estafado, extenuado, exaurido, você ainda vem para a igreja e você diz assim: quem vai me recompensar? Os céus recompensarão. Fique tranquilo, os céus recompensarão cada um dos nossos esforços. Os céus recompensarão cada um dos nossos esforços. Homens de Deus são aqueles que trabalham, aqueles que se dedicam, aqueles que são esmerados, dedicados, aqueles que tratam as coisas com denodo, com diligência, aqueles que colocam o coração, aqueles que colocam a mente, que colocam a concentração, que colocam a prudência, aqueles que colocam as habilidades, os dons, os talentos, as vocações, o chamado, aqueles que colocam a mão no arado, aqueles que trabalham. A recompensa para quem trabalha, seja no trabalho secular, seja em favor da família, seja na igreja. Se você é um homem que Deus te encontra no trabalho, saiba, haverá porção dobrada para você, haverá porção dobrada de Deus para você. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Se você puder, joga a mão para o alto, aleluia, olha para cima e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Na Inglaterra teve um pregador chamado George Whitefield, e o Whitefield, ele pregava com tanta intensidade que ele às vezes acabava o sermão dele um pouco mais tarde. E aí, quando ele terminava de pregar, ele ia para uma escada que ficava do lado da igreja, e ele subia a escada e no quarto superior ele dormia. E aí conta a história, a biografia de Whitefield, que um dia, quando ele estava, um dia nada, acontecia isso com regularidade, os irmãos davam para ele, quando ele subia a escada, um candelabro, com as velas todas novas, acesas, para que ele subisse as escadas e iluminasse o quarto dele, e lá no quarto dele ele pudesse dormir tranquilo. Aí o George Whitefield começava a subir os degraus da escada, e conforme ele ia subindo os degraus da escada, os irmãos, às vezes com alguma dúvida ainda na homilia dele, na pregação dele, iam fazendo perguntas, e ele ia tendo paciência, mesmo cansado, exaurido, de explicar para os irmãos. Quando ele chegava lá em cima, as velas já tinham se queimado toda, ele entrava no quarto já com as velas apagadas, e aí alguém dizia assim: você está perdendo tempo. Ele diz: não perde tempo, aquele que trabalha para o Senhor, os céus pagarão, os céus pagarão, e os céus pagarão. Trabalha mesmo, homem de Deus, se dedica mesmo, homem de Deus, se esforça mesmo, homem de Deus. Eu sei que às vezes a gente se cansa, eu sei que às vezes a gente se extenua, mas o Senhor tem revigor para você, o Senhor tem rejuvenescimento para você, o Senhor há de fortalecer a tua alma, o teu corpo, a tua saúde, as tuas mãos, os seus joelhos vacilantes, para que você produza no reino de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Homem de Deus é quem trabalha, homem de Deus é quem trabalha, homem de Deus é quem trabalha. Fala para o seu irmão: não perca tempo com aqueles que só falam, com aqueles que só falam. A gente é do trabalho, a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para praticar, a gente está aqui para proceder. Nós estamos aqui
para realizar a obra. Tem gente que é bom de levantar e baixar a língua, mas tem gente que é bom de realizar obras, de criar memórias, aleluia, de levantar monumentos e de deixar um legado. Quem está aqui para deixar legado? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Diz que o irmão pedreiro, chegou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor não faz nada, olha a minha mão como está aqui. Quando o pastor passou a mão na mão dele, a mão dele estava toda rachada, pedreiro mexendo com cimento, tal, com a mão toda rachada. Aí ele disse assim: o senhor só prega e visita os irmãos, o senhor não faz nada? Aí o pastor olhou para ele e falou: meu filho, se eu te levasse agora no neurocirurgião e ele abrisse aqui a calota da minha cabeça, a minha calota encefálica, e ele permitisse você ver o meu cérebro, você ia ver quantas rugas, quantas ranhuras, quantas coisas eu tenho no meu cérebro. Meu cérebro é pior que essa mão sua aí. Cada um trabalha de um jeito. Uns queimam muita pestana, outros queimam aqui as mãos. Não importa! O importante é que trabalhe. Porque se houver trabalho, a mão de Deus vai prosperar. A mão de Deus vai prosperar. E a mão de Deus vai prosperar. Uramacandaramachurabai. A mão de Deus vai prosperar. Em nome de Jesus. A terceira qualidade. Eliseu é um homem de Deus, e ele tem uma terceira qualidade que eu gostaria de destacar. O homem de Deus não é apenas um indivíduo que é conhecido nos céus e que trabalha. É também um indivíduo que tem endereço fixo. Quando Elias quis encontrar Eliseu, ele o achou em sua casa, em seu domicílio, na sua residência. Ou seja, na casa dos seus pais. Olha o que diz o texto de 1 Reis 19:16. Você vai ungir também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá. Ungirás profeta em seu lugar. Ou seja, Deus ele deu para Elias o justo endereço de Eliseu. Deus deseja que nós homens tenhamos endereço fixo. Deus quer levantar homens que têm estabilidade, homens que têm firmeza, homens que possuem raízes aprofundadas no lugar. Deus deseja levantar homens, e Deus reconhece homens que têm, aleluia, identidade, e que são identificados a partir de um lugar, de uma posição. Vamos lá. Para Samuel, Deus mandou até a casa de Jessé. Deus disse: vai lá em Israel, na região sul, na região de Judá. Lá em Judá você vai na cidade de Belém. Na cidade de Belém tem muitas casas e tem muitas ruas, mas você vai encontrar lá, na casa de Jessé, o belemita. Lá tem um homem, aleluia, que ele é descendente, aleluia, de Ruth e de Boaz. E ele tem um filho, por nome de Davi, e dos filhos dele eu tenho me provido de um rei. Aleluia. Deus diz para Samuel: o endereço do homem que eu vou usar é esse daqui. Deus busca homens que têm endereço fixo. É interessante que quando Paulo e Barnabé, eles estavam na igreja de Antioquia, é isso que diz Atos 13, 1 e 2, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns dos profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles aonde? Ali, na igreja de Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando e orando. Disse então o Senhor: apartai-me para uma grande obra, Barnabé e Saulo, porque eu os tenho chamado para uma obra de impacto no mundo. Aleluia! Deus, ele não procura nos perdidos por aí, não! Deus nos procura no lugar certo, no endereço certo, num ponto geográfico certo. Quando Deus nos busca, ele nos busca, aleluia, na nossa firmeza, ele nos busca na nossa solidez, ele nos busca na nossa identidade, ele nos busca no lugar em que estamos. E aqui eu não estou falando necessariamente de um lugar especificamente, ele nos busca quando nós
estamos firmes, quando nós não somos como folhas secas levadas por qualquer vento, quando nós não somos matagal que se dobra a qualquer ventania. Não! Deus deseja levantar e usar homens, aleluia, que têm endereço fixo, famílias fixas, igrejas fixas, Bíblia fixa, uma fé fixa, aleluia, homens que são convictos e que não são caniços dobrados pelo vento, mas são como carvalhos que são enraizados, e alguém diz: pode ir lá e encontrá-lo lá, e quando você chega lá, você o encontra para a glória de Deus. Deus quer homens que tenham endereço fixo. Aleluia, aleluia. Você precisa ficar numa igreja só. Aleluia. Eu sei que dá vontade de você mudar de igreja sempre que a igreja tem problema, porque a igreja tem problema mesmo, então dá vontade de mudar. Mas e se a bênção de Deus estiver para te alcançar aqui? Aleluia. Se você já tiver mudado daqui, aonde a bênção de Deus te encontrará? Qual vai ser o lugar que você poderá ser encontrado? Ter endereço fixo é estar dentro de uma igreja, congregando num ministério, tendo um pastor, você tendo identidade com irmãos específicos, sendo reconhecido pela comunidade. Por qual comunidade você é conhecido? Aonde eu posso ir que eu escuto da sua história? Quando você tem pertencimento e pertence a algum lugar, ali você é suscetível da bênção de Deus, da graça de Deus e da direção de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É necessário ter endereço fixo. Tem obreiro que um dia está na fé cristã, outro dia está na fé muçulmana. Aleluia. Tem homem que um dia está cheio de Deus, outro dia está longe do evangelho. Ele é uma gangorra, aleluia, ele é uma folha seca, ele é uma pena de ganso perdida no espaço. Nós não sabemos aonde ele está, mas tem homens que são diferentes, aleluia. Passa o sol, passa a chuva, vem as estações, aleluia, passa os momentos de luta e as festas, e ele continua lá, fixo naquela igreja, tendo aquele pastor, subordinado, aleluia, a um ministério, trabalhando numa comunidade, servindo num lugar e reconhecendo e sendo reconhecido naquela comunidade. Essa estabilidade é um talento, é uma vocação que Deus ama. Deus não quer ver você igual coelho perdido no mato, pulando aí de lugar em lugar. Não, Deus quer te ver igual um rochedo, aleluia, firme e pesado, que mesmo as ondas mais violentas não serão capazes de te arrancar e te demover. Por quê? Porque você resolveu e decidiu estabelecer-se aqui. Deus chama homens, aleluias, como homens de Deus, homens que têm endereço fixo, em nome de Jesus. No endereço fixo, você passa por laboratórios. É interessante, irmãos, que mesmo Paulo e Barnabé, grandes homens de Deus, eles se deram ao dever de ter uma igreja como igreja deles. Num estudo biográfico de Paulo que você já fez, a qual igreja Paulo pertencia durante toda a sua vida? Paulo pertenceu à igreja de Jerusalém alguma vez? Não. Ele pertenceu à igreja de Tarso? Não. Se perguntasse para Paulo: Paulo, onde é a sua igreja? Qual o endereço que ele dava? Ele era de Antioquia. É interessante que sempre quando ele saía para missões e voltava de missões, ele tinha a igreja de Antioquia como a sua referência. Ali era a sua casa, ali era a sua residência, ali era o seu domicílio, ali era o seu laboratório. Quem fica andando e vagando e não tem pastor, e fica livre, leve e solto, aleluia, se lida com a sua carreira de forma irresponsável, aleluia, não passa pelos processos no laboratório. É interessante que o laboratório de Antioquia é um laboratório que tem duas qualidades extraordinárias. Deus permite que Paulo fique ali, onde tem profetas, aleluia. Você precisa se ajuntar onde se ajuntam profetas, mas também ali existiam doutores,
doutores na palavra, que ensinavam. É na igreja local que a gente tem profecias, mas na igreja local a gente também tem doutores que vão nos forjando. É importante criar raiz, é importante ter uma identidade, é importante ter uma referência e ser uma referência no lugar. É importante copiar o Salmo 1, verso 3, quando diz: o homem de Deus, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aleluia! É importante ter endereço fixo. Aonde eu encontro você? Deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Jesus era da onde? Jesus era de Nazaré. E você é da onde? Paulo era da onde? Paulo, como crente, era de Antioquia, e a sua naturalidade era de Tarso, na Cilícia. E você é da onde? Policarpo era de Esmirna. E você é da onde? Aonde eu te encontro? Quem é o seu pastor? Debaixo da bênção de quem você está? Debaixo da autoridade de quem você está? A qual povo você pertence? A qual língua você fala? Qual a natureza que você divulga? Quem é o seu povo? Tenha endereço fixo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E fique tranquilo, não importa o movimento de rotação e transladação da terra, não importa, Deus te achará. Fica lá, porque Deus vai te encontrar. Fica lá, porque Deus saberá te encontrar muito bem. Aleluia. Policarpo é de Esmirna. Aleluia. Tertuliano é de Cartago. Aleluia. Lutero é de Wittenberg. João Calvino é de Genebra. Aleluias. Daniel Berg e Gunnar Wingre são da Suécia. E você da onde é? Qual é o seu lugar? Qual é o seu povo? Qual é o seu clã? Qual é a sua comunidade? É necessário termos endereço fixo. Aleluias. Quem quer aqui ter esse endereço, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Tem homem que ele é instável, aleluia, que ele é volúvel, que ele é volátil, que ele é, aleluia, glória a Deus, uma corda bamba. Nós não sabemos e não encontramos nele nenhum tipo de estabilidade, mas tem indivíduos, aleluia, que são homens de Deus e que têm endereço fixo. Deus quer que você tenha endereço fixo. Fala para o seu irmão: tem endereço fixo na família. Diga: tem endereço fixo. Diga para ele: nada de abandonar a família. Tem endereço fixo na família. Aleluia. Fala para ele: tem endereço fixo na igreja. Diga: na igreja. Aleluia, nada de abandonar a igreja. Hoje você está no Avivamento da Fé, amanhã você está no Belém, outro dia você está na Madureira, outro dia você está na Presbiteriana, outro dia você está na Batista. Da onde você é? Ninguém sabe de onde você é. Aleluia, eu sou da igreja de Cristo, sim, mas os homens de Deus, mesmo aqueles grandes vultos de autoridade da igreja de Deus que tiveram um ministério mais expansivo, tinham sempre uma igreja para dizer: é dali que eu sou, vai lá que você me encontra. Vai lá que você me encontra. Vai lá que você me encontra. Nesse movimento dos desigrejados, o êxodo, aleluia, o êxodo das igrejas tem sido muito grande, mas Deus continua marcando endereços. Deus continua marcando endereços. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia, nós já vamos voltar a comer, mas levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca. Uma palavra de adoração, de louvor, de celebração e de enaltecimento ao Senhor. Deus quer homens que tenham endereço, em nome de Jesus. Aleluia. Uramacandaramai. E eu termino. Uramacandaramai. O homem de Deus é aquele que é conhecido nos céus. O homem de Deus é aquele indivíduo que tem da parte de Deus a graça para trabalhar, e trabalha mesmo. O homem de Deus é aquele que se submete a ter um endereço fixo. É um indivíduo estável, um indivíduo comprometido,
um indivíduo que mantém-se no lugar. Esse é o homem de Deus. Em quarto lugar, o homem de Deus é aquele que tem família e que luta pela sua família e que coloca a sua família como prioridade. É interessante como o Elias encontrou Eliseu, e o Elias falou para Eliseu aquilo que Elias tinha recebido de Deus quando Elias estava na caverna. Elias falou para Eliseu: Eliseu, estava na caverna, Deus me buscou e Deus mandou que eu te ungisse como profeta em meu lugar. Foi uma profecia de Deus. Deus me deu o seu endereço. Eliseu, eu estou jogando sobre você a minha capa. Essa capa significa autoridade. A escola de profetas que eu comecei, eu vou dar para você. A autoridade diante dos reis que eu tenho, eu vou transferir para você. Você não terá apenas um ministério local, você terá um ministério nacional, transnacional. Porque eu vou permitir que você conheça reis de outros países e você vai ter contato com outras pessoas. Eliseu, a glória de Deus vai descer sobre você e você vai ressuscitar mortos. Mas eu quero dizer para você, Eliseu, venha após mim. Aí não saia de perto de mim para você aprender aqui comigo. O Eliseu olhou para ele e disse: meu amigo, tudo isso é muito encantador. Ser conhecido internacionalmente é encantador. Ser conhecido das maiores autoridades é encantador. Ter autoridade sobre uma escola de profetas é algo assim que eu nunca pensei para o meu ministério. Ter autoridade para curar pessoas e até ressuscitar mortos, que coisa brilhante e extraordinária. Mas antes de tudo isso, eu quero dizer uma coisa para ti. Eu penso muito na minha família. Deixa-me, o texto diz, deixa-me ir até os meus pais, e eu quero beijar os meus pais. Tudo isso é glorioso, é glamuroso, é algo estonteante, maravilhoso. Mas nada disso vale se eu não tiver o amor da minha família, se eu não tiver a companhia da minha família, e se eu não puder honrar a minha família. Elias, eu sei quem você é um dos homens mais poderosos que já pisaram neste mundo, Elias. Você é extraordinário, você vai conhecer Cristo, Elias, você nem sabe, mas você vai conhecer Cristo. Mas Elias, antes de eu te acompanhar, eu amaria ser mentoreado por você, mas antes disso, o meu pai, Elias, eu não posso esquecer meu pai, eu não posso esquecer minha mãe, eu não posso deixar minha família, Elias, eu não posso. Não há valor, não há dignidade, não há honra, não há nobreza, não há ganho que custe tão alto e tão elevado quanto a minha família. Deixe-me ir beijar os meus pais. E o Elias, ele não foi, aleluias, rebelde. Ele não resistiu, ele olhou para Eliseu e disse: você está começando por um bom caminho, rapaz. Deus vai te dar essa estrada aqui, ó, ministerial e vocacional, gloriosa, mas você só vai conseguir percorrê-la se você estiver bem com a sua família. Então vai cuidar da sua família primeiro, e depois vem, aleluia, e anda comigo. Olha o texto, eu queria que os irmãos lessem, por gentileza, 1 de Reis, capítulo 19, versículo de número 20, traz uma aguinha para mim, por favor. 1 de Reis 19, 20, os irmãos acharam? Vamos ler. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse a Elias, o que ele disse? Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E olha o homem de Deus aqui, o Elias foi sensível. O Elias disse, ele lhe disse, vai, faz isso e volta. Aleluia, obrigado Alex, Deus abençoe. É necessário, é necessário honrar pai e mãe. Este é o 5º mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, para que em tudo você vá bem e para que você tenha sucesso. Então é necessário,
amar a família, é necessário cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja. Deixa eu dizer aqui aos solteiros: procurem casar. Esta é uma vocação de Deus para o homem. Deus não quer que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2:18, a Bíblia diz: e viu Deus que o homem estava só, e isso não foi bom aos olhos de Deus. Deus quer que você case. Se talvez você não casou ainda, Deus vai prover uma Rebeca para você. Aleluia. Deus vai colocar colírio do céu no olhar de alguma irmã aí, se você é solteiro, e vai fazer ela te enxergar. E ela não vai te enxergar com a beleza natural que você tem, porque talvez a sua beleza natural não te ajude muito, mas ela te verá como o rosto de um anjo. Ela dirá: ali está o rosto de um anjo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É importante casar. Agora, nós que já estamos casados, é importante cuidar da esposa. Aleluia, homem de Deus que é homem de Deus, cuida da esposa. Aleluia. E cuidar da esposa tem muitos sentidos. Cuidar da esposa tem a ver com respeito por ela. O apóstolo São Pedro, ele diz assim: olhem para as mulheres como vasos mais frágeis diante de Deus, que vocês devem ter zelo por elas. Tenha zelo com respeito. O tratamento com respeito é muito obrigado. O tratamento com respeito é falar baixo. O tratamento com respeito é fazer a mudança da chave. Para o mundo, um leão; para dentro de casa, um cordeiro. É assim que a gente tem que ser. Não é verdade? Lá você ruge como um leão para o mundo, mas aqui você dá os seus balidos quando lhe for permitido, como um cordeiro dentro de casa. Não é verdade? É assim que a gente deve ser. O tratamento com respeito, o tratamento com amor. Não podemos deixar de ter amor. O Gary Chapman, ele fala das 5 linguagens do amor, e ele vai dizer o seguinte: tem mulher que se sente amada com elogio. Então elogie: você é linda, você é maravilhosa, você, puxa vida, é um sonho desse de padaria, coisa maravilhosa, né? Você é extraordinária, você é a cereja do meu bolo. Eu não sei como é que você vai elogiar, mas elogie, em nome de Jesus. Elogie, teça elogios. Aleluia, glória a Deus. O Gary Chapman fala: tem mulher que só se sente amada se você elogiar. Então diga do cabelo dela, diga que ela está mais magra, diga, aleluia, glória a Deus, como ela está perfumada. Diga sobre a sua esposa. Agora o Gary Chapman fala: não fale apenas a linguagem do amor não tem a ver apenas com o elogio, tem a ver também com dar presente. Tem mulher que só se sente amada se der presente. Então dê presente em nome de Jesus. Leve uma caixinha de bombom, né? Leve um buquê de flores, leve para passear no shopping, leve para almoçar lá no Coco Bambu, leve para, aleluia, jantar lá no Outback, leve lá no Palácio Itália, aleluia, glória a Deus, para diante lá daquela vista maravilhosa de São Paulo, permitir que vocês jantem lá um dia, não importa, dê presente. Chegue em casa não com um ferro de passar roupa, não com um liquidificador para fazer suco para você, não com, aleluia, glória a Deus, uma máquina de lavar, mas eu dou tudo para ela. Aí você diz: o que é tudo? Uma máquina de lavar, para lavar a roupa dos dois e tal, tudo é para o serviço doméstico, e para ela mesmo, você dá o quê? Eu não sei o que ela gosta, então tem que ter conversa. Tem que ter conversa, entender o que gosta e dar aquilo que gosta. Paga uma viagem para ela e fala assim: comigo, eu não sei, você não nasceu num reino tão distante, o reino do Shrek, mas comigo você vai ser uma princesa, fica tranquila, né? E aí vá dando presente. E às vezes os presentes podem ser mais caros ou mais baratos, não importa. O importante é que tenha esse gesto de amor, esse gesto de delicadeza, esse gesto de, aleluia, de apreço pelo outro. Aí o homem diz assim: mas eu sou meio chucrão, pastor, eu nunca fui acostumado com isso daqui. Mas as virtudes a gente pode treinar, as virtudes a gente pode aprender. Se a gente aprende os vícios, a gente também pode aprender as virtudes. Se a gente desenvolve o mal, a gente pode desenvolver também o bem. Então, de vez em quando, compre um presente e dê um presente, surpreenda em nome do Senhor Jesus.
tá bom? Você vai ver como o seu relacionamento vai melhorar e você estará cuidando da sua família. O Gary Chapman fala ainda de tempo de qualidade. Ele diz, olha, quando nós temos a linguagem do amor para a mulher, algumas entendem o elogio, outras entendem o presente, outras entendem tempo de qualidade. E o que é um tempo de qualidade? É um tempo de exclusividade. Tempo de qualidade é igual tempo de exclusividade. Desliga o celular, desliga a televisão, abaixa ou desliga aquele rádio com os louvores. Pastor, mas eu estou agora doido para ouvir uma mensagem pentecostal. Tira a mensagem pentecostal. Agora não é hora disso, varão. Agora é hora de você se concentrar a sua donzela. Agora é hora de você se concentrar a sua esposa. Dê esse tempo de qualidade. Pega a sua esposa sem os filhos, porque os filhos, eles às vezes são maravilhosos, extraordinários, mas eles também nos desgastam muito, porque a atenção concentrada neles. Deixa os filhos com a sogra, deixa os filhos com as tias, deixa os filhos com o irmão da igreja, um colega seu, e pega a esposa e vai lá na Quinta do Marquês, lá na Castelo Branco, no quilômetro 54 para frente. Chega lá, pastor, eu não tenho muito dinheiro, mas leva ela pelo menos para comer ali um pastelzinho de Belém. Senta lá, pede uma água, comam ali um pastelzinho de Belém juntos, um tempo de qualidade. Ela vai achar estranho no primeiro momento, ela vai dizer, o que está acontecendo, meu bem? Você não era assim? Aí você diz assim, as virtudes são ensináveis, e a gente pode aprender as virtudes, e aí estamos aqui então aprendendo as virtudes, em nome de Jesus, aleluia. O Gary Chapman fala tempo de qualidade. E a outra coisa, a última coisa, é fidelidade. A fidelidade é essencial. Aleluia. O homem, ele vai muito por aquilo que vê, mas você deve, aleluia, fazer aquilo que Paulo diz, mortificar os membros da sua carne e concentrar-se na sua família, concentrar-se no seu casamento, concentrar-se na sua esposa. Nenhuma aventura será capaz de dar a você a glória, a nobreza de manter a sua família intacta e incólume. Deus nos proteja em nome de Jesus, Deus nos guarde e Deus nos sustente em nome de Jesus com a nossa família. Entre Deus e a família, priorize Deus. Entre a família e a igreja, priorize a família. Entre o cônjuge e os filhos, priorize o cônjuge. Entre os filhos e os amigos, priorize os filhos. Entre os amigos e a igreja, priorize a igreja. Entre os amigos e os de fora, priorize aqueles que são amigos. E se você fizer assim, cuidar da sua família, nada e nem ninguém será capaz, aleluia, de afetar a sua vocação e o seu ministério. Eu quero que você fique de pé, homem de Deus, e nós vamos orar por nossas famílias. Nós vamos orar por nossas famílias agora. Eu sou casado há 22 anos, há 21 anos, né? Eu sou casado há 21 anos, estou com a minha esposa há 22 anos. Um ano nós namoramos, noivamos, depois casamos. A minha filha mais velha tem 20 anos. O meu filho tem 18 anos. Eu digo para os irmãos que eu tenho sido muito abençoado por Deus, mas eu não quero trocar nenhuma bênção, nenhuma virtude pela minha família. Eu quero a minha família. Aleluia, porque com a minha família, obrigado, com a minha família em paz, eu posso vir com autoridade pregar aqui para os irmãos. Com a minha família em paz, eu posso pastorear, aleluia, aonde eu auxilio no pastoreio. Com a minha família em paz, eu posso trabalhar. Com a minha família em paz, eu posso desenvolver-me profissionalmente. Com a minha família em paz, em nome de Jesus. Que Deus restaure a sua família, que Deus cuide da sua família, que Deus zele pelo teu casamento, que Deus cuide dos seus pais, que Deus cuide dos seus irmãos, que Deus cuide da sua casa. Aleluia, aleluia. O ministério vem, aleluia, a chamada vem, mas é necessário cuidar da família.